No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, Arcade, o protagonista, ensina aos seus dois amigos de infância qual foi o caminho que ele percorreu para chegar a esse status de riqueza. Foi necessário muito esforço, dedicação, trabalho, economia e, sobretudo, aplicar bem as economias. Na parábola do dinheiro emprestado, Jesus conta que um homem muito rico, muito poderoso, foi para um país distante para ser coroado e então chamou 10 servos seus e a cada um deu 10 minas para que negociassem e ganhassem mais minas. Quando ele voltou, no acerto de contas, os primeiros dois, um rendeu 10, outro rendeu 5. O terceiro, porém, entregou de volta a mesma quantia que havia recebido e disse que tinha medo desse senhor porque ele era mau e cruel. Os primeiros dois foram recompensados, esse terceiro foi duramente castigado. A questão é, o que eu e você estamos fazendo com as minas que Deus nos deu, com os talentos que Deus nos deu? Né? Estamos multiplicando ou estamos enterrando? O fato aqui de enterrar significa enterrar, que mostra que quem enterrou num lenço, esse lenço era colocado no rosto das pessoas, dos cadáveres, ao serem enterrados. Né? Muito significativa. A parábola diz assim: um homem ilustre foi para um país distante a fim de ser investido de realeza e depois regressar. Jesus foi para um país distante, foi para o céu, para ser investido de realeza. Jesus é o rei de todo o universo, né? E ele voltará. Ele voltará e nós teremos que prestar conta das minas que recebemos. Né? Chamou 10 dos seus e lhe deu 10 minas. Né? 10 é o número da perfeição, que vira do 9 para o 10. Então, é a perfeição. Né? Já está usando um outro número, estão juntos, 10. Mas os homens daquela região odiavam-no e enviaram atrás dele embaixadores para protestarem, dizendo: não queremos que reine sobre nós. É o que acontece conosco. Deus nos deu as 10 minas, nos deu os 10 mandamentos. Mas a gente pensa, mas Deus é ruim, é mal, porque não quer a felicidade da gente, porque eu gosto de fazer sexo, porque eu gosto de cobiçar as coisas, eu gosto, e Deus só quer o mal da gente, esse Deus é cruel. Alguma semelhança? Exatamente assim. Né? Quando investido de dignidade real, voltou e mandou chamar os servos a quem confiara o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. Jesus virá. A segunda vinda de Jesus, nós seremos cobrados dos talentos que Deus nos deu. Nós seremos cobrados, né, das nossas atitudes em relação aos 10 mandamentos. Talvez Jesus venha muito depois da nossa morte, mas quando nós morrermos, nós teremos que prestar contas dessas minas que Deus nos deu, né? Dessas leis que Ele nos deu para que nós frutificássemos. Veio o primeiro, rendeu 10 vezes mais. Aqui, São Tomás de Aquino ensina que são aqueles apóstolos os discípulos que pregaram, então, entre os judeus e rendeu muito naquela região. O que rendeu 5 foi o que ensinou no meio dos pagãos, né? E veio o segundo, tá? Teu dinheiro está aqui, rendeu 5 vezes mais. Disse a isso também: sê tu governador de 5 cidades. Veio também o outro e disse: Senhor, tens aqui o teu dinheiro, guardei embrulhado no lenço. Olha só, enterrou. Nem sequer os 10 mandamentos ele se esforçou para seguir. Porque as 10 minas, aqui no caso, os 10 mandamentos, se a gente observar os 10 mandamentos, já é uma grande coisa. Mas aqui, esses primeiros aqui, além de observarem os 10 mandamentos, ainda usaram da caridade, né? A caridade para com o próximo, anunciando o evangelho para os próximos, levando também esses outros a valorizarem as minas que receberam, porque todos nós recebemos, todos nós recebemos essas 10 minas. A gente encara, né, como uma coisa pesada demais para nós. Porque o mundo está colocando no nosso ouvido: não, esse é um senhor cruel, não pode ser assim, tem que ser liberal. Hoje em dia tudo mudou, a psicologia ensina que é tudo diferente. O que tem? Não, é só uma vez, entendeu? O mundo ainda hoje continua a ecoar esses gritos, esses ensinamentos infames no nosso ouvido, né?
Veio também o terceiro, guardei embrulhado num lenço. Como eu disse no começo, esse lenço era usado para pôr no rosto de um cadáver. Então, esse lenço foi usado sobre essas minas para dizer que Deus está morto, que ele não se importa com Deus. Pois tive medo de ti por seres rigoroso demais, né, vai dizer tudo isso. Por que, pois, não puseste meu dinheiro num banco? Na minha volta eu teria retirado. E disse aos que estavam presentes: tirai-lhe a mina e dai a quem tem 10 minas. Replicou-lhe o Senhor: esse já tem 10 minas, eu vos declaro, a todo aquele que tiver lhe será dado, mas ao que não tem, mas ao que não tiver, lhe será tirado. Quanto aos que me odeiam e que não me quiserem por rei, trazei-os, massacrai-os na minha presença. Depois dessas palavras, Jesus foi procedendo no caminho sobre Jerusalém. Alguns pensavam que Jesus, a caminho de Jerusalém, ali instauraria seu reino. Mas Jesus deixou bem claro que o seu reino não é desse mundo. Jesus deixou bem claro que se nós quisermos ir para o céu, se nós quisermos receber a recompensa, essas cidades, se nós quisermos a recompensa no céu, nós temos que frutificar os 10 mandamentos. Não só colocar no banco, que já seria uma coisa boa, mas frutificar através da caridade. A pergunta para eu e para você é: o que nós estamos fazendo com essas minas?